o dinheiro do contribuinte não teria pago aquela bosta daquele filme, que só recebe prêmio da academia falida, de uma cerimônia que ninguém assiste, enquanto vem essas pessoas comuns e sofrem isso que estão sofrendo aqui. Tudo porque a democracia voltou. A democracia voltou. Bando de chupa-rola. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Ele mudou a acusação, já falando na ordem de prisão aí, ó, já falando que eu tentei entrar e sair ilegalmente, né, com passaporte internacional. Eu quero ler aqui o seu mandado de prisão. Eu não entrei ilegal. Eu entrei com meu passaporte americano, eu sou cidadã americana. Observo que a investigada insiste no descumprimento de decisões por mim anteriormente proferidas ao continuar divulgando notícias fraudulentas nas redes sociais. Essa é a razão principal da sua prisão, tá? Aqui é o primeiro parágrafo. Aí ele acrescenta, bem como se utiliza de passaporte internacional para ingressar e sair do país sem submeter às autoridades nacionais, o que já constitui motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva. Só que eu tenho o carimbo da Polícia Federal no meu passaporte americano, da entrada e da saída. Olha que loucura. Aí outra, Paulo, Dr. Paulo falou assim pra mim, Flávia, eu preciso que você vá na corte aí nos Estados Unidos e peça uma carta afirmando que seu passaporte é verdadeiro. Eu fui na corte, falei, ninguém estava entendendo o que eu estava falando. Chamaram o supervisor geral da corte, eu expliquei a situação. Eles falavam assim, onde você tirou seu passaporte? Eu disse, aqui. Aí ele disse, você tem o passaporte, não tem prova maior que os seus passaportes americanos. O que o governo do Brasil quer? Qual a interferência? O que está acontecendo? Eu expliquei a situação. Ele disse, a gente não tem carta, nós temos o passaporte. Você tem seu passaporte americano. Eu não tenho que te dar a carta, a carta é o seu passaporte. Eu avisei a doutor Paulo, não tem como eu tirar carta nenhuma, porque eles disseram que é até um crime eu duvidar da corte americana, dela ter expedido o passaporte americano para mim. É um crime eu duvidar. Você já tomou alguma medida legal aqui nos Estados Unidos? Já cogitou tomar alguma medida legal aqui nos Estados Unidos a esse respeito? Assim, Paulo, para mim tá sendo tudo muito novo, né? Eu não tenho condições de pagar um advogado americano aqui. Já com muito sacrifício, eu paguei Dr. Paulo. Dr. Paulo sabe da minha situação. Já estou quitada com ele, graças a Deus, graças a Deus. Foi muito, muito sacrificante, assim, porque não é uma coisa barata, você sabe que não é uma coisa barata. E sei bem. Aqui eu não tenho de pagar centenas, milhares de dólares, eu não tenho. Como é que eu não sei o que eu vou fazer? Eu tô pedindo a Deus que, ainda bem que o Elon Musk olhou para mim, eu tô pedindo a Deus que ele envie um enviado para bater de frente com Alexandre de Moraes, porque isso tem que parar. Isso tem que parar, tá? Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui no ar, tá, Flávio? O seu caso está sendo levado às mais altas autoridades aqui nos Estados Unidos. O seu caso, inclusive, está sendo utilizado para fundamentar pedidos de sanções ao Alexandre de Moraes. Eu, inclusive, tenho contato com o seu advogado e vou aprofundar os contatos para pedir. Acabaram aqui, chegou uma mensagem aqui para mim agora, inclusive, pedindo contatos aqui, especificamente informações a respeito do seu caso. Então, pode ter certeza que não vai ser à toa, não, tá? Deus pode ter aí te utilizado como instrumento. Flávia, obrigado, boa sorte, a gente vai tentar fazer o possível aqui para dar visibilidade e força, vamos em frente. Muito obrigada, Paulo, sempre um querido, muito obrigada, obrigada pela sua audiência, obrigada. Deus te abençoe. Vocês veem que a cara dela é de meliante, né? Claramente
uma integrante ali de uma quadrilha criminosa, uma pessoa que tem que ser detida. Eu não diria uma traficante de drogas, porque se fosse traficante de drogas, o Gilmar Mendes já teria concedido habeas corpus. Mas dá para ver que ela tem uma carinha de meliante, né? Eu gostei das charges que eu vi essa semana. Ainda estou aqui. Aí, né, a foto de uma velhinha presa no 8 de janeiro. Ainda estou aqui, enquanto aquele bosta, daquele chupa-rola, daquele Walter Salles. Não seria possível lançar esse filme contra o governo Bolsonaro? Eu pergunto, não seria possível? Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Porque o dinheiro do contribuinte não teria pago aquela bosta daquele filme, que só recebe prêmio da academia falida, de uma cerimônia que ninguém assiste, que é legado, que se fizer meu curso eu te explico, Walter. É legado de uma época que Hollywood foi construída pelos conservadores e que hoje está todo mundo absolutamente cagando. Então vocês peguem esse troféu e sentem em cima, porque já tem um formato fálico, enquanto vem essas pessoas comuns e sofrem isso que estão sofrendo aqui. Tudo porque a democracia voltou. A democracia voltou. Bando de chupa-rola. Uma falta de noção, de contato, com aquele jeito afetado. Democracia, só seria possível. Vamos falar dos Estados Unidos? Porque, quer dizer, a gente está falando dos Estados Unidos, né, de certa forma. A cerimônia do Oscar ninguém assiste, mas o State of the Union, que é o discurso do Trump ontem, só se falou nisso na internet. Então, se você não está familiarizado com o que é o State of the Union, o Estado da União, eu explico. É o discurso mais importante do ano para o presidente dos Estados Unidos. É no State of the Union que o presidente se dirige ao Congresso dos Estados Unidos, que faz uma sessão conjunta com todos os deputados e senadores e expõe a prioridade do governo para aquele ano. E normalmente é um evento que o presidente acena bastante, inclusive, ele é um evento conciliador, o presidente acena ao partido da oposição, mas o legal no State of the Union desse ano foi que o Trump estava cagando e andando para os democratas. E ele disse algo explicitamente que a gente precisa aprender a fazer no Brasil, no Bolsonaro 2.0. Não há nada, o Trump disse, não há nada que eu possa fazer para vocês da esquerda, do Partido Democrata, para que vocês me aplaudam ou gostem de mim. Não vou fazer concessões porque eu desisti de fazer concessões. Teve um deputado democrata, esqueci o nome dele agora, se vocês lembrarem, falem aqui no chat, que criou um chilique e tal, se comportou como uma criança e foi expulso do State of the Union, foi expulso da Câmara. E aquele cara é uma figurinha conhecida aqui nos Estados Unidos. Ele é o Al Green, bem lembrado aqui. Ele é o Al Green. Ele é eleito no Texas, num distrito mais... Tem muito distrito esquerdista no Texas. Ele é eleito no distrito mais esquerdista do Texas. Tem 80% dos votos, ganha todas as eleições. Acho que na última, inclusive, correu sem oponente. Já está aí há um monte de tempo. Então ele está falando com a militância dele. Tirada o bebê chorão da sala, o Trump falou basicamente do início avassalador do governo. Colocou as pautas principais dele e, sobretudo, a questão da imigração ilegal, que é hoje um dos grandes problemas identificados pelos americanos. E nesse problema, nesse tema específico, o Trump tem que cantar vitória. O governo dele lançou o maior combate à imigração ilegal da história. Nós temos, atualmente, o menor número de cruzamentos ilegais na fronteira do México dos Estados Unidos já registrado na história. É absolutamente avassalador, porque o governo Biden passou anos dizendo que a culpa era dos republicanos, que não aprovavam uma legislação, etc, etc. E o Trump falou, acabou a discussão.
Bastou um presidente que não seja a favor de fronteiras abertas, como ele fez questão de apontar para os democratas, que acabou o problema da imigração ilegal nos Estados Unidos. Resolvido. Acabou. Não precisou nem fazer o muro ainda. Passou a só o quê? Ter um medo da lei valer. E não só diminuiu o cruzamento, mas a quantidade de pessoas tanto deportadas como autodeportadas, aquelas pessoas que estavam ilegalmente, falaram assim, bom, acabou a bagunça, eu vou embora. E essa é uma pauta na qual o Trump foi extremamente vitorioso. Outra pauta sobre a qual ele falou muito foi a pauta woke. Só reconhece 2 gêneros, só tem homens não podem praticar esporte de mulheres, as escolas não têm mais promoção de teoria crítica racial, e por aí vai, incluindo a questão da liberdade de expressão, que é um tema muito caro para a gente aqui no Brasil. E o que eu achei do discurso? Bom, segundo uma pesquisa da própria CBS News, veículo de esquerda americano, 76% dos americanos aprovaram o discurso do Trump, contra 23% que não aprovaram. 76%, mesmo com o Trump dizendo, estou cagando para o que vocês democratas pensam. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.